tudo bem com você? Eu sou Gabriel Dearo e esse é a Operação Cinema. Seja muito bem-vindo. Você conhece a Arlequina? Hey guys! No vídeo de hoje vamos falar sobre a origem e a evolução da Arlequina, desde a sua criação lá atrás até os dias de hoje. Bora! A primeira vez que a Arlequina apareceu não foi nas revistas em quadrinhos, mas foi na série animada do Batman, em 1992. No episódio 22, um favor para o Coringa. Eu providenciei outra fuga assim que eu soube da homenagem ao Gordon. É para rir, Sr. Coringa? Eu lhe pergunto, Arlequina, quem proporciona mais horas de divertimento à força policial de Gotham do que eu? Ninguém, seu Coringa. Eu mereço. Não, eu exijo o direito de homenagear o nosso caro comissário também. Maravilhoso! A Arlequina era pra aparecer apenas nesse episódio, depois nunca mais. Só que a galera gostou tanto desse personagem que ela voltou a aparecer várias e várias vezes. Oh baby, baby, have you seen any tonight? Is she in the bathroom? Is she smoking up outside? Oh. Você sabe como que criaram a Arlequina? Da onde veio a ideia? Da onde veio as inspirações? Ela foi inspirada na atriz Arlene Sorkin, essa moça aqui, ó. Principalmente após ela aparecer vestida com uma roupa lá de bobo da corte na série Days of Your Lives. Daí a primeira aparência da Arlequina ficou aquele bem com roupa de bobo da corte mesmo, vermelho e preto, que a galera chama do uniforme clássico dela. Arlequina, seu tratamento, sua liberdade. Se fugir agora vai perder tudo. E tudo isso deu tão certo que a atriz Arlene Sorkin virou uma das principais dubladoras da Arlequina. Can you hear me? Is this thing on? Oh, hiya, B-Man. Harley Quinn here. How do you like my new uniform? Com o sucesso que a Arlequina fazia nos desenhos animados, ela começou a ir para os quadrinhos também. Sua primeira aparição nos quadrinhos foi no ano de 1993, nas Novas Aventuras do Batman, número 12. Até aí todo mundo conhecia a Arlequina, mas ninguém sabia a sua origem, a sua história, como que ela se tornou a Arlequina. Até que em 1994 lançou o quadrinho chamado Mad Love, onde conhecemos a história da Arlequina. Em 1998, Mad Love recebeu uma adaptação para a série animada do Batman. A Arlequina, cujo seu verdadeiro nome é Harlan Frances Kinsale, cursou faculdade de medicina. Ela conseguiu um trabalho no manicômio Arkham, onde os mais perigosos inimigos do Batman foram internados. Ela fazia um trabalho de psiquiatria com os pacientes e se tornou a principal a cuidar de quem? Do Coringa. E o Coringa começou a contar suas histórias sobre sua infância, claro. Tudo era mentira, mas a Arlequina foi simpatizando e se apaixonando pelo Coringa, até que o ajudou a fugir de Arkham e se tornou sua parceira dos crimes. Ok, agora você já conhece a história da Arlequina. Depois disso tivemos mais várias e várias HQs com a participação da Arlequina. Em 2002 tivemos um desenho chamado Gotham Girls, onde era focado nas personagens femininas de Gotham City. E dentre elas temos a Arlequina e o visual dela continuava o clássico. We got lots of cash. We got so much cash. We're just popping cash. Harley? You say something, Red? Girl, I can't hear the tumblers if you're singing. Sorry. It won't happen again. No mesmo ano de 2012 tivemos uma série que chamava Aves de Rapina, que teve 13 episódios. Nessa série temos a Arlequina feita pela atriz Mia Sara. Só que nessa série ela não usa nenhum uniforme, nada assim, ela usa roupas normais que talvez lembrassem o uniforme da Arlequina. Oh, nice. But who are we kidding? He's 100 years old. They'll kill him in 2 seconds. I think it's going to be a tiny bit more interesting than you think. Provavelmente você nunca ouviu falar dessa série porque não foi tão boa assim.
Em 2004, o Batman ganhou mais uma série animada que durou até 2008. E mais uma vez temos a Arlequina. Ela mudou um pouco, mas o visual continuava aquele uniforme clássico. Harleen Quinzel becomes Harley Quinn! Em 2008, o Batman ganhou outra série animada que durou até 2011. Série chamada Batman, The Brave and the Bold. Cara, não para de surgir desenhos do Batman. E dessa vez, finalmente, a Arlequina teve uma grande mudança. Agora ela usa umas roupas mais normais e tal, ela é toda branca, assim, cara branca, pele branca. E o cabelo dela também tá branco e curtinho, ela tá bem diferente de antes. You wouldn't hit an innocent girl lured astray by a fiendish criminal mastermind, would you? Sucker. No mesmo ano de 2008, pela primeira vez, a Arlequina aparece em um jogo de videogame, Lego Batman. Holy smokes! Dang, look at the elephant from the zoo, huh? I stole it. Those are the elephants that we got. Holy smokes, not like that. That's just extreme. Em 2009 tivemos o game Batman Arkham Asylum, onde temos uma Arlequina bem mais sexy, se eu posso dizer assim, né? Meio que mais voltada para um público mais adulto. Agora temos ela com um uniforme de enfermeira sexy. I'm now subbing for the old man. Old Sharp has never been happier. In case you ain't figured it out, today is the Joker's big homecoming and you're the guest of honor. No ano de 2011 tivemos uma revolução nas histórias em quadrinhos com os Novos 52 e com a história de Esquadrão Suicida. E assim tivemos mudanças significativas no visual da Arlequina. Nesse mesmo ano de 2011 tivemos o game Batman Arkham City. Agora uma Arlequina usando roupas em vermelho e preto e também o seu cabelo vermelho e preto. Pulando para o ano de 2013, tivemos muitas coisas com a Arlequina. Primeiramente, a Arlequina ganhou sua própria série de quadrinhos dentro dos Novos 52. Cabelo metade preto, metade vermelho e com uma roupa mais moderna, mas que lembrava aquele uniforme clássico dela. Nesse ano também tivemos a Arlequina em vários jogos de videogame. Temos ela no Injustice, com um visual mais dark, assim, menos colorido. A hero. Outro game que ela apareceu foi no Scribblenauts Unmasked. Desculpa, eu não sei falar isso direito, espero que esteja certo. Ela aparece com um visual inspirado no Esquadrão Suicida dos Novos 52 dos quadrinhos. E finalizando 2013 tivemos o game Batman Arkham Origins. Nesse game conseguimos ver ela como a doutora Harleen Quinzel, antes dela virar a Arlequina. Are you okay? What's it to you? You were almost killed. Occupational hazard. Em 2014, na série Arrow, a Arlequina aparece como um pequeno easter egg. Eu acho que muitas pessoas nem perceberam isso, porque ela fala tipo uma frase até dentro de uma prisão lá. É bem rapidinho essa aparição dela. Not her. Trust me. Come on, chocolate pudding, let me out. I wanna play. I wanna Let's play. move. Hey, let me out. Seguindo 2014, tivemos um filme chamado Batman Ataque ao Arkham. Mais uma vez eles apostaram no uniforme clássico, só que uma versão mais moderna dele. You know where he put it, don't you? Ano passado, em 2015, tivemos o último jogo da franquia do Batman Arkham, o Arkham Knight. Dessa vez ela tá com um visual bem legal e pela primeira vez conseguimos jogar com ela.
E nesse ano de 2016 tivemos o filme Esquadrão Suicida, com a Arlequina feita pela atriz Margot Robbie. Essa aí você conhece bem, né? Seriously, what the hell's wrong with you people? We're bad guys. It's what we do. Ano que vem, em 2017, ainda teremos o jogo Injustice 2 e vamos ter mais uma vez a Arlequina. E pelo trailer, cara, tá muito legal. Harleen, you're losing control. It's part of my charm. Stop trying to kill me, will ya? E também já foi confirmado um filme solo da Arlequina com a Margot Robbie, a mesma que fez Esquadrão Suicida. A gente não tem nenhuma data assim de quando isso vai sair, mas vai sair. E essa é a origem e a evolução até os dias de hoje da Arlequina. Tom e Jerry nasceu em 1940 e fazem sucesso até hoje. Olha quantas décadas já se passaram. Seus episódios são tão divertidos que quando eu vejo um, eu quero assistir vários em sequência. É muito bom. Ah, e já mete o dedo nesse like que eu sei que no final vocês esquecem, né? Então... Enfim, na TV brasileira os episódios passavam de forma aleatória. Não tinha uma sequência de esse. Não, era tipo esse episódio, aí pega esse, aí põe esse, aí põe esse. Assim, cada episódio tinha um visual diferente do outro. Olha que confusão. Mas isso era o de menos, já que o desenho não seguia uma ordem de episódios. Cada episódio era uma história diferente. Além disso, a magia de Tom e Jerry era justamente o jeito criativo de mostrar uma clássica batalha de gato versus rato. Praticamente tudo que existia dentro de uma casa era usado por eles. Eu lembro que eu tinha um jogo de PlayStation 2, eu não lembro se era Play 2 ou Play 1, que era do Tom e Jerry, era muito bom. Se era o Tom ou o Jerry, você podia jogar de dois com seu amiguinho, aí tinha que pegando as coisas da casa e batendo neles, era o melhor jogo de todos. Uma coisa muito importante sobre o desenho são os seus traços, já que Tom e Jerry existe há muito tempo, e eles já passaram por vários estúdios e traços diferentes. Durante a história, o desenho passou por altos e baixos. A história começou no período Hanna-Barbera, que foi de 1940 a 1958. No começo desse período, Tom e Jerry tinham nomes bem diferentes. Eles se chamavam Jasper e Jinx. Hã? Cara, esses nomes não tem nada a ver. Pois é, né? Ainda bem que mudaram. Além disso, tivemos mais de 100 episódios nesse período. Durante essa fase, tivemos episódios muito legais e muito marcantes, como o tio Pecos, aquele tio do Jerry que tocava violão e arrancava os pelos do Tom. Ou o primo medroso do Tom. Eu sempre ria muito nesse episódio. Tem também aquele episódio que os outros gatos ficam brincando de trocar a fralda do Tom. Tem também aquele episódio que o Jerry pinta um elefante de Jerry pra assustar o Tom. O robô gato, cara, mano, esse episódio eu acho que foi um dos melhores. Acho que foi o episódio que o Jerry passou mais sufoco. Tinha também a empregada, que a gente não via o rosto, a gente via meio que daqui pra baixo. A gente nunca viu o rosto dela. E algumas pessoas confundiam como se fosse a dona do Tom, mas não, era a empregada da casa.
Depois disso, tivemos o período de Jenny Date, que durou apenas 2 anos, foi de 1960 a 1962. Mas o motivo dele ter durado tão pouco foi o abuso de Monte Blur e surrealidade, além de várias outras críticas que fizeram que essa fase não fosse tão popular. Tinha um episódio que o Tom congelava. Aí o Jerry resgata ele, esquenta ele e tal. Só que esses episódios eram meio esquisitos, parecia que algo estava errado, algo estava diferente. Além disso, Tom e Jerry tinha outros personagens muito legais. Personagens que sempre apareciam um episódio ali, outro aqui. Tinha os cachorros, o Spike e o Ty. Tinha também aquele bebê ratinho cinza. Os episódios que tinha ele eram muito bons. Eu lembro também do episódio dos 2 mosqueteiros. Ah, e tinha também aquele passarinho amarelo. Eu gostava muito dele. Eu lembro também do episódio que o Jerry ficava invisível pra enganar o Tom. E quem aqui não se lembra do patinho amargurado? O patinho feio, ele se parece comigo. Ai, ai. Tinha também o patinho indefeso. Também do patinho que ficava cantando Bom Dia lá. Bom dia pra você, bom dia pra você. Tivemos também o período do Chuck Jones, que durou de 1963 a 1967. E ele foi marcado pelas mudanças. Mas, Dearo, como assim? Que mudanças? Nesse período, o Tom teve uma mudança em suas sobrancelhas e o Jerry teve os seus olhos aumentados. Cara, Tom e Jerry é tão bom que não tem como esquecer de episódios como o Tom tentando se redimir por ter perseguido o Jerry em todo o desenho desde sempre. Tivemos um episódio bem diferente, envolvendo decepções amorosas do Tom e do Jerry. Algumas pessoas dizem que esse episódio é o último, mas assista até o final que você vai entender melhor. Eu vou te mostrar o porquê isso não é verdade. Continuando nossas datas. De 1975 a 1977, tivemos o segundo período da Hanna-Barbera. Porém, bem diferente do que conhecemos. O Jerry agora tinha um lacinho e era bem amigo do Tom. Tom e Jerry. Além disso, os dois se envolviam em aventuras juntos, já que na época Hanna-Barbera estava se envolvendo em políticas contra a violência em desenhos infantis. Era um Tom e Jerry family friendly, tipo YouTube agora. E nessa época tivemos episódios como esse. Comida! Sei lá, eu acho que nessa época tá meio fora do padrão Tom e Jerry, sabe? Rato versus gato e eles tá. Nessa época foi meio light o negócio, não tava a pegada deles. Enfim, tivemos também um período do Tom e Jerry feito pela Filmation, que se associou à MGM. Nesse período que não fez tanto sucesso também, mas tivemos alguns episódios interessantes. Tinha aquele que o Tom usa um rato mulher pra enganar o Jerry. Estou com fome, estou com sede,
com sede. Estou com fome. Já em 1990 tivemos o terceiro período da Hanna-Barbera, que durou até 1994. E ele ficou conhecido como o período Babyfication. Resumindo aqui de forma prática, foi o período que tivemos o Tom e o Jerry na forma de crianças. It's the Tom and Jerry kids. Gotta be there where all the action is. E episódios como o Cão de Guarda. Cão de guarda em serviço. Ou o Bat Mouse. Remember, stand tall, stomach in, chest out. Aquele robô dos jogos assustando o Tom foi muito bom. Mãos pra cima, bem lá pro céu. Você, seu covarde, que só se vangloria, que tem cheiro de gambá. Prepare-se para sacar quando eu contar até 3. 1, 2, 3. Além disso, tivemos também um período da Warner Bros., que foi de 2006 a 2008. Esse que seria mais moderno, digamos assim. As Aventuras de Tom e Jerry. Tivemos muitos episódios legais nesse período também, como o do Tom se fingindo ser um tigre. Além disso, tivemos novos episódios em 2014. Essa é a versão mais recente de Tom e Jerry. Agora saiu, mais ou menos, né? Essa que seria a segunda fase da Warner Bros. O visual dos personagens sofreram algumas alterações, ficando mais simples e moderno. Esse desenho de 2014 tentou reunir o que tinha de melhor e trazer para os dias de hoje, mais recente, sabe? Tom e Jerry tem tantos episódios legais que deve ficar, sei lá, meia hora aqui só falando de Tom e Jerry. E sério, foi um dos desenhos que marcou a minha infância. E hoje vamos falar sobre a incrível evolução do Homem-Morcego, de como isso virou isso. Bora? Lembrando que vamos falar apenas de séries de TV e filmes, ok? Vamos nessa! O primeiro ator a dar vida ao Batman foi o Lewis Wilson, na série de TV do Batman em 1943. Como vocês podem ver, o uniforme do Batman tá muito estranho. Mas acredite, isso era bom na época, era bem fiel às revistas em quadrinhos. Eu sei que é difícil de acreditar, mas é verdade. Plans of a new assault against the forces of crime. A crushing blow against evil in which he will have the valuable aid of his young, two-fisted assistant, Robin, the Boy Wonder. Essa série do Batman teve 15 episódios e apesar de muitas pessoas nunca terem assistido, foi a primeira vez que o Batman apareceu na TV. They represent American youth who love their country and are glad to fight for it. Wherever crime raises its ugly head to strike with the venom of a maddened rattlesnake, Batman and Robin strike also. And in this very hour when the Axis criminals are spreading their evil over the world, even within our own land, Batman... Em seguida tivemos o ator Robert Lowry na série de TV do Batman e Robin, em 1949. O uniforme do Batman ainda continua bem estranho. Uma coisa que mudou é que as orelhas do Batman estão ainda mais pontudas agora. Cara, isso é muito estranho. De qualquer forma, esse foi o segundo Batman que apareceu na TV. O segundo ator a dar vida ao Batman. Em 1966 tivemos o famoso Batman de Adam West em sua série de TV. Eu disse famoso porque foi um dos Batmans que ficou mais marcado, que é falado até hoje, porque foi um Batman clássico que era muito puxado pro humor. Como aquela famosa cena que o Batman surfa com o Coringa. Cara, eu não me canso dessa cena.
Engraçado é bom, mas que manobra! Mas Batman está avançando! Sério, não existe no mundo uma cena melhor do que essa. E vocês perceberam que o uniforme dele deu uma leve mudada, ficou um pouco mais colorido. É porque as outras eram preto e branco, né, Dearo? Além da série de TV, Adam West também fez um filme como Batman. E nesse filme tem uma cena muito boa, que o Batman tá lá segurando uma bomba que vai explodir e ele não sabe o que ele faz com essa bomba. Some days you just can't get rid of a bomb. Talvez esse Batman não tenha sido o melhor Batman de todos, mas com certeza foi o mais engraçado. Nosso próximo ator é o Michael Keaton, e agora sim, uma grande evolução do Batman. O uniforme do Batman finalmente está sombrio. Isso sim dá medo nos inimigos. Embora o pescoço dele ficou paralisado, né? Porque ele tipo, não podia fazer assim com esse uniforme. Era um negócio fixo, aí pra olhar pro ladinho ele tinha que fazer meio que assim, ó. Eu só mexi o olhinho. E com a direção de Tim Burton, Batman deixou de ser zoeiro e surfar com o Coringa. Agora ele é sombrio e da noite, como o Batman deve ser. Keaton fez 2 filmes como Batman. O Batman de 1989. I've given a name to my pain. What are you? I'm Batman. Where does he get those wonderful toys? E Batman, o Retorno, de 1992, onde tivemos leves mudanças no uniforme. Está com ciúme porque eu sou um monstro às claras e você precisa usar máscara. Pode ser que sim. Mas tudo se resume numa coisa. Quem é que segura o guarda-chuva? Em 1995 tivemos Batman Eternamente, com agora Val Kilmer no papel do morcegão. Your entrance was good. His was better. Love is a game. What is it about the wrong kind of man? It's the car, right? Chicks love the car. Power is a machine. Now you've devised a way to read men's minds. By the way, I've seen your mind, freak. Agora o Batman tem um uniforme, tem uma armadura lá que tem músculos esculpidos. E ela brilha bastante também, como vocês podem ver. E também sumiu aquele símbolo clássico amarelo do Batman, agora é só um negócio aqui, o morcego, né? E nesse filme também temos o uniforme do Batman com mamilos. Gente, pra que colocar mamilos no uniforme do Batman? Não existe uma resposta para essa pergunta. Simplesmente eles colocaram os benditos mamilos. Chega de mamilos, vamos para o próximo Batman. Nosso próximo Batman foi feito por George Clooney no filme Batman e Robin, de 1997. Pera aí, por que esse uniforme do Batman também tem mamilos? Sim, tivemos a volta dos mamilos. Mamilos! Eu já fiz um vídeo aqui no canal falando sobre esse filme no quadro Não Assista
esse filme. Por quê? Porque foi considerado um dos piores filmes do Batman. Não, o pior filme do Batman e um dos piores filmes de super-heróis já feitos. Caso você queira assistir, é só clicar nesse card aqui depois. Eu não sei de que lado fica. Tá aparecendo aqui de algum lado. E nesse filme o Batman troca de uniforme toda hora. Eu não sei o que acontece. Finalmente chegamos no Batman de Christian Bale. Ele fez a trilogia do Batman que todo mundo adorou, cara. Ator bom, um Batman sombrio, um Batmóvel muito da hora, vilões bons, uma história boa, cara. Foi perfeita essa trilogia. O primeiro filme foi Batman Begins, em 2005. Nomex survival suit for advanced infantry. Kevlar utility harness, gas-powered magnetic grapple gun. I spent a lot of time being scared for you. I heard you were back with the man I loved. Em 2008 tivemos Batman, o Cavaleiro das Trevas, onde o Batman tem como vilão o Coringa, do Heath Ledger. Cara, esse filme é sensacional. Sabe, por algum tempo, eu pensei que fosse mesmo o Dent. Mas o jeito que você se jogou atrás dela... E finalizando nossa trilogia em 2012, tivemos o filme O Cavaleiro das Trevas, O Retorno. E se você nunca assistiu essa trilogia, eu recomendo muito que você assista. Foi muito bom essa adaptação do Christopher Nolan, o diretor, né, pro Batman. Cara, ficou sensacional. É um Batman sombrio, sabe? Que todo mundo gosta de ver. E nosso último Batman apareceu nesse ano, de 2016. Agora, o Ben Affleck entrou na pele do morcegão no filme Batman vs Superman. Antes do filme tava todo mundo zoando o Ben Affleck, né? Que ele não é um bom ator, que ele vai ficar ruim, que ele não vai ser o bom Batman. Mas, cara, chegou na hora do filme, foi sensacional. Cara, o uniforme desse Batman, meu Deus, é muito louco, cara. E ele também fez uma pequena aparição no filme O Esquadrão Suicida, correndo atrás do Coringa lá. E ano que vem vamos ter mais Batman de Ben Affleck no filme da Liga da Justiça. I heard about you. Didn't think you were real. I'm real when it's useful. O Batman vai estar montando a Liga da Justiça, vai estar convidando a galera e tal. Cara, esse filme vai ser muito doido. Em 2018 vamos ter a continuação, a Liga da Justiça parte 2. Ou seja, mais Batman nos cinemas. E essa foi a incrível evolução do Batman. O Coringa é um dos vilões mais amados de todos os tempos. O que é estranho, era pra gente odiar o vilão, não amar ele. O Coringa a gente pode amar, vai. Good evening, ladies and gentlemen. We are tonight's entertainment. O arqui-inimigo do Batman teve sua primeira aparição em 1940 nas revistas em quadrinhos. E com o tempo ele foi representado de várias formas diferentes. E é isso que vamos ver hoje, a evolução do Coringa através dos anos. No caso, o Coringa de filmes e séries, ok? Live action. O primeiro ator a entrar na pele do Coringa foi César Romero, na série de TV do Batman dos anos 60. Esse Coringa não era um Coringa sério, sabe? Era uma versão engraçada do Coringa. Até porque essa série do Batman dos anos 60 não era uma série muito séria, era algo bem mais voltado pra comédia mesmo. Cara, essa é a melhor cena de todas. O Batman tá surfando com o Coringa. Você consegue entender isso? O Batman tá surfando com o Coringa. Como?
Como que eu levo a sério um negócio desse? Claro que esse Coringa era do mal e tal, o vilão. Só que a maldade dele não era tão violenta e psicopata quanto os próximos. Era uma maldade mais boba, tipo, vou trocar água de Gotham por gelatina. Umas coisas assim. Where's Bruce Wayne? Mr. Wayne is not at home, sir. Too bad. I'll get my revenge later. A roupa e a maquiagem dele na época ficou bem fiel às histórias em quadrinhos. Uma curiosidade, o ator César Romero aceitou fazer o papel do Coringa com uma condição: ele não ia raspar o bigode dele. Sério, tivemos um Coringa de bigode. Daí eles meio que passavam maquiagem branca no bigode pra não aparecer tanto. Como as TV na época não eram muito boas, não tinha nada de Full HD, não tinha HD, tinha que pegar bombril e colocar na antena pra funcionar, acho que a galera nem percebeu isso do bigode. Além da série de TV, esse Coringa também fez um filme, Batman, O Homem-Morcego, de 1966. That's right, Robin. Our first full-length motion picture feature in color opens a whole new world of thrills. Nosso próximo Coringa surgiu no filme do Batman, de 1989. You can call me Joker. And as you can see, I'm a lot happier. Agora, interpretado pelo ator Jack Nicholson, o Coringa recebeu uma nova personalidade. Diferente da série de TV que tudo era comédia, nesse filme o Coringa realmente começou a ser violento e louco das ideias. Ele começou a ser realmente um vilão, ser um cara mau, ser um cara pra você ter medo. Porque o Coringa que surfa com o Batman, isso não dá medo, né? Nesse Coringa temos muita violência, muita loucura e, claro, piadinhas. Tell me something, my friend. You ever dance with the devil in the pale moonlight? What? I always ask that of all my prey. I just like the sound of it. Ao mesmo tempo que ele era engraçado, ele era sinistro. Eu tentei ser engraçado e sinistro, só que não deu muito certo, né? Para muitas pessoas, esse é o melhor Coringa de todos, por ser o mais fiel às histórias em quadrinhos. Tanto na aparência quanto na sua personalidade, que acha engraçado pessoas morrendo. Fora que esse ator é sensacional, ele realmente entrou no Coringa dos quadrinhos, o palhaço do crime. I'm only laughing on the outside. My smile is just skin deep. If you could see inside, I'm really crying. You might join me for a weep. As pessoas pensavam que seria muito difícil aparecer um Coringa tão bom quanto esse. Até que... BUM! Ano de 2008, filme Batman, O Cavaleiro das Trevas e um novo Coringa. I believe whatever doesn't kill you simply makes you stranger. Dessa vez com o ator Heath Ledger e uma atuação impecável. Sério, o Coringa desse filme não tem defeitos. O Heath Ledger realmente entrou no personagem. Ou melhor, o personagem entrou nele. Agora temos um Coringa bem diferente dos outros. Diferente tanto visualmente, tanto na sua personalidade. Agora, ele tem um tom mais sombrio, as roupas não são tão coloridas como os outros, ele tem cicatrizes na boca, maquiagem toda borrada. Let's put a smile on that face. And... why so serious? Nesse filme tem poucas cenas que ele é engraçado, ele é muito mais focado em ser sombrio e psicopata. É um Coringa mais real que os outros, é dark, é sombrio, é das trevas, ele só quer ver o circo pegar fogo. Esse sim é um Coringa que dá medo. Batman must take off his mask and turn himself in. Oh, and every day he doesn't, people will die. Starting tonight. I'm a man of my word. Essa é a versão do Coringa que mais se distancia dos quadrinhos. Ele foi feito especialmente para esse filme, esse universo do Batman, do Nolan, esse universo mais sombrio. Um verdadeiro agente do caos. I'm an agent of chaos. Oh, and you know the thing about chaos? It's bear.
Cara, esse Coringa pegou o filme pra ele, ninguém queria saber do Batman, só queria saber do Coringa. O ator Heath Ledger acabou morrendo antes do filme estrear até. Será que o Coringa tem alguma coisa a ver com isso? E mesmo assim, ele ganhou um Oscar de melhor ator coadjuvante pelo papel do Coringa. Só pra dizer, esse é o meu Coringa favorito, sério, é o melhor de todos. Claro, na minha opinião. E agora, em 2016, Esquadrão Suicida e um novo Coringa. I can't wait to show you my toys. E o ator que interpreta esse novo Coringa é o Jared Leto. E sim, ele tá muito diferente. Não, sério, tá muito diferente. Ele tá todo tatuado, tem dente de prata, tem umas correntonas de prata, tem uns piercing muito louco. Ele tem um estilo gangster, tá ligado? I'm just gonna hurt you. Really, really bad. Muitas pessoas reclamaram da aparência dele. E esse é o novo Coringa? Parece que vai começar a cantar funk, isso não é o Coringa. Mas eu não acho ruim ele ser diferente, eu acho legal. Primeiro que é legal fazer alguma coisa diferente, fazer um Coringa diferente dos outros. E nosso primeiro Coringa da lista foi feito nos anos 60, estamos em 2016. Anos 60 pra 2016, as coisas mudam muito e é legal atualizar o personagem. Esse Coringa do Jared Leto é uma versão atual do Coringa, o que não quer dizer que é melhor. Você pode ver ele no filme Esquadrão Suicida, que já está nos cinemas. Só que tem um detalhe, ele aparece pouco no filme. Ele aparece, faz umas coisinhas, vai embora. Depois ele aparece de novo, faz outras coisinhas e vai embora. Se você tirar o Coringa do filme, não vai fazer a mínima diferença. E ele está muito mais um Coringa mimado e chato do que um Coringa violento e psicopata. Eu não sei se eu gostei ou não. Mas eu queria ver mais desse Coringa. Talvez um filme que ele participasse um pouco mais, tipo sendo o vilão principal. Eu acho que seria mais interessante. Quem sabe nos próximos filmes da DC ele apareça. Homem-Aranha é um dos heróis mais famosos do mundo. Recentemente ele bateu recordes de bilheteria com o terceiro filme do Tom Holland. O sucesso foi tão grande que meio que esse filme já se tornou uma fórmula para os próximos filmes da Marvel. Mas se você acha que tudo foi lindo, tudo foi fácil na vida do Homem-Aranha, não foi bem assim não. Muita coisa rolou na sua evolução. Vem comigo que vamos conferir tudo. Tudo começou em 1962. Com o sucesso do Quarteto Fantástico, o Stan Lee quis criar um novo super-herói. Só que ele queria um super-herói adolescente, que os jovens pudessem se identificar com ele. Ele conta até numa entrevista que os chefões lá olharam assim, essa ideia não vai prestar não. Stan, that is the worst idea I have ever heard. Quem gosta de aranhas, afinal, né? First of all, people hate spiders. E nascia ali o Homem-Aranha. Naquela época, os heróis adolescentes tinham boy em seu nome. Mas o Stan Lee resolveu usar o Man, porque ele queria que o seu personagem evoluísse no longo do tempo. Já pensou que o Homem-Aranha poderia ter se chamado Menino Aranha? Acho que não ia rolar. Ruim! Ele teve a sua primeira aventura na 15ª edição da Amazing Adult Fantasy. Ele meio que colocou o Homem-Aranha ali porque os chefões lá da Marvel não gostou muito dessa ideia inicialmente. Ele convidou o artista Jack Kirby e juntos criaram um dos personagens mais marcantes da Marvel. Colocaram o Homem-Aranha na capa e a gente já sabe da história, né? Um sucesso. Percebendo isso, um dos chefões da Marvel Comics, o senhor Martin Goodman, olhou esse negócio aí e falou: nossa, esse Homem-Aranha aí tá dando certo, hein? Vamos fazer uma série só dele. Porque eu dou valor número. Em 1963 era publicada a primeira revistinha The Amazing Spider-Man. Essa série foi um enorme sucesso e foi lançada até 1995. Isso mesmo, quase 30 anos de publicações de histórias em quadrinhos. Ela chegou ao fim com a edição 406 e deu lugar à série Scarlet Spider-Man. Só que por motivos não muito claros, essa nova série durou tipo 2 edições. E daí, em 1996, teve a volta da Amazing Spider-Man. E ela voltou a ser publicada a partir da 407. Pois é, né? Eles tentaram uma coisa meio diferente, não deu muito certo. Eles falaram: opa, eu acho melhor a gente voltar atrás, vamos fingir que nada aconteceu, continua o Homem-Aranha aí que vai dar mais bom. E a última edição do Amazing Spider-Man foi em 98, na edição 441. Daí eles quiseram dar uma repaginada, mudar algumas coisas, só que manter o nome dessa série aí. Daí tivemos o Amazing Spider-Man
volume 2. Essa edição era escrita por Howard Mack, desenhada por John Byrne e finalizada por Scott Hanna. Ficou um pouco confuso, né? Resumindo, a primeira série inédita era Amazing Spider-Man, tentaram mudar ela para a Scarlet Spider-Man lá, mas não rolou não. Aí voltaram com a continuação de Amazing Spider-Man. E aí seguiram. Quando quiseram dar uma renovada nessa série, eles não mudaram mais o nome, né? Porque isso já não deu muito certo. Só colocaram o número 2 depois. Segunda parte da mesma série, mas com histórias novas. Só que se você acha que o maior herói da Marvel tinha apenas uma série de HQ, está enganado. Paralelamente a isso, o Homem-Aranha vivia novas aventuras. De 76 até 87 foi lançado a série de HQs Peter Parker, o espetacular Homem-Aranha. E nessa série aí tem umas coisas bem legais. As edições 22 e 23 que o Homem-Aranha encontra o Cavaleiro da Lua, as edições 107 e 110 que narram a morte de Jim the Wolf e as edições 131 e 132 a última caçada de Kraven. Tudo isso aí era lançado meio que simultaneamente com a Amazing Spider-Man lá. Parece bastante coisa? Parece, mas tem mais. Caracas. De 85 a 95 também era lançada a série de HQs Web of Spider-Man. Esse título foi encerrado na edição 129 em outubro de 95, mas recebeu uma continuidade de mais 2 revistas. Em 2012, com edições com nomes de Web of Spider-Man 129, 1 e 2. Ainda de 88 até 98 era lançada a série O Espetacular Homem-Aranha. É muita coisa, né? E a galera meio que não era muito preocupada com nomes diferentes. Era tudo Amazing e Espetacular e coloca o Homem-Aranha no final, tá tudo certo. Gente, imagina a confusão que era pra acompanhar tudo isso. Você piscava, já tinha alguma edição nova de alguma série. Não era fácil não ser fã do Cabeça de Teia. Difícil, né? Mas olha, sabe o que é muito fácil? Você já clicar no like desse vídeo. Clicou? Tô olhando aí embaixo, hein? Tá. De 90 até 98 também rolava a série Spider-Man. Sim, esse aí é só Spider-Man. Parece que o povo começou a ficar ainda com mais preguiça de pensar em nomes, né? Ah, coloca só Spider-Man. Só. Percebe que as séries eram lançadas quando já tinha várias outras séries rolando? O nome disso aí é sucesso. De 96 a 98 lançaram uma edição curtinha que se chamava Sensacional Spider-Man. Essa edição foi encerrada na versão 33 em novembro de 98, mas também recebeu uma continuidade em mais 2 revistas. Em 2012, com edições intituladas Sensacional Spider-Man 33, 1 e 2. Dearo, eu tô sentindo um déjà vu aqui. Pois é, fizeram exatamente a mesma coisa naquela série Web Spider-Man lá. Praticamente era assim que funcionava. Qualquer coisa com o nome Spider-Man vendia muito. Então foram lançadas séries a todo momento. E o Stan Lee, como será que ele reagia a tudo isso? Tô rica! Em 99 relançaram a série lá, Amazing Spider-Man, e durou até 2003. E essa série aí foi até a edição 58. De 99 até 2003 lançaram Peter Parker Spider-Man. Essa revista foi uma continuação da Spider-Man de 1990. Por isso é possível encontrá-la citada algumas vezes como Peter Parker Spider-Man Volume 2. E entre 2003 e 2005 era lançado a Espetacular Spider-Man Volume 2. Esse volume foi a continuação da série de 76, mas ela não seguiu a numeração cumulativa. Praticamente colocaram ela como 1. Aí meio que esquece tudo o que aconteceu e essa aqui é a 1. E ainda em 2003 lançavam The Amazing Spider-Man Volume 1, segunda fase. Nessa altura do campeonato a gente tinha que ter uma planilha do Excel assim pra gente conseguir acompanhar tudo que tava acontecendo. Era tanto lançamento com tanto nome igual, ficava tudo confuso. E essa série aí durou até 2013. E essa edição se encerrou com o número 700 chegando às bancas. Gente, 700. Agora eu vou dar uma resumida pra gente ir pra parte mais legal do Homem-Aranha. De 2014 a 2015 era lançado Amazing Spider-Man Volume 3. De 2015 até 2017, Amazing Spider-Man Volume 4. De 2017 a 2019, Peter Parker, o Espetacular Homem-Aranha Volume 1. De 2019 até 2020, Friendly Neighborhood Spider-Man Volume 2. Esse nome aí difícil quer dizer amigo da vizinhança. Iniciado em 2018 e lançado até hoje, Amazing Spider-Man Volume 5. É tanta HQ que parece que esse vídeo aqui não ia acabar nunca. Mas, como já sabemos, o sucesso não ficou só
no papel, o Cabeça de Teia conquistou outras mídias. Em 1967 ganhava o primeiro desenho animado do Homem-Aranha. Alguma coisa me picou. É só uma aranha. É a versão mais engraçada do personagem. Spider-Man, Spider-Man. Does whatever a spider can. Também é nessa que os maiores memes do Homem-Aranha nasceram. Em 81 foi lançado outra série animada, Spider-Man. Chamada de Spider-Man, teve apenas 22 episódios e não é muito lembrada pelos fãs. Também em 81 foi lançado a série Homem-Aranha e seus Incríveis Amigos. Homem-Aranha e seus Incríveis Amigos. Sim, no mesmo ano que o anterior. Eles não estavam nem aí. Homem-Aranha dá dinheiro, vamos fazer coisas com Homem-Aranha. Em 94 deixaram um pouco o humor de lado e resolveram fazer umas coisas com um pouco mais de drama. Essa animação é a mais conhecida aqui no Brasil. Passava na TV e muita gente assistia. E a série só se chamava Homem-Aranha. É só isso mesmo. Em 99 foi lançado a série Homem-Aranha Ações Sem Limites. De certo modo, essa é uma sequência do Homem-Aranha de 94. Na história, a expedição do filho astronauta de J.J. Jameson para a Contra-Terra acaba sofrendo com interferência de Venom e Carnificina. E isso meio que acaba motivando o Peter Parker a ajudar. Mas o Teioso acaba sendo preso em um universo meio cyberpunk que não muitas pessoas gostaram disso não. Em 2003 foi lançado outra série, qual que é o nome? Homem-Aranha. É só isso também. Esse aí foi meio... deu errado. Ixi. Esse aí tentou replicar o sucesso do Homem-Aranha que teve no cinema, mas não deu muito certo não. Falei de cinema, não é mesmo? Calma aí que são muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo, a gente vai chegar lá. Em 2008, o Homem-Aranha ressurgiu com a série animada O Espetacular Homem-Aranha. E esta nova animação veio da mente brilhante dos mesmos criadores de Justiça Jovem, o grande sucesso da DC. Eles estavam focados em contar boas histórias. Em 2012 foi lançado a Ultimate Spider-Man. Este programa apresentava uma versão do Peter mais ligada com a S.H.I.E.L.D., trabalhando lado a lado com heróis nem tão conhecidos assim, né? Como o Nova e a Tigresa Branca. E a animação mais recente do Homem-Aranha é uma de 2017, Marvel's Spider-Man. E ela meio que veio para acompanhar os filmes do Tom Holland, mas acabou sendo moldada com outros sucessos que a gente teve. O filme animado do Homem-Aranha no Multiverso e o jogo de PlayStation 4. Em paralelo com essas coisinhas aí, o Homem-Aranha foi para o cinema e, como se esperava, sucesso! A primeira trilogia da Sony estrelava o Tobey Maguire e teve o primeiro filme em 2002. E isso aí foi um enorme sucesso, só se falava sobre esse filme na época. Esse filme mostrava um Homem-Aranha mais simples, né? Queria ser o amigão e herói da vizinhança, e isso conquistou o mundo. O segundo filme dessa trilogia, Homem-Aranha 2, foi lançado em 2004 e também fez um enorme sucesso. Considerado por muitos o melhor filme do Homem-Aranha. Você acha isso? Qual que é o melhor filme do Homem-Aranha? A adaptação do vilão, a cena do Homem-Aranha parando o trem, tudo! Esse filme aí tem um lugar especial no meu coração. E daí, para encerrar a trilogia, né? O Tobey deu vida ao Cabeça de Teia mais uma vez em 2007 no Homem-Aranha 3. Daí as coisas começaram a ficar meio estranhas. Tivemos um Venom um pouco zoado, uma história meio atravessada. Ainda foi um sucesso no cinema, tá? Porque pela primeira vez a gente viu o Homem-Aranha no cinema usando uma roupa preta. Essa trilogia aí é uma das favoritas dos fãs do Homem-Aranha. Ah, e é nesse filme aí que temos a famosa dancinha do Homem-Aranha. E por motivos criativos, a Sony resolveu fazer novos filmes do Homem-Aranha, anos depois. Em 2012 era lançado o Espetacular Homem-Aranha, com o Andrew Garfield num papel do Peter Parker. E daí, por ter começado tudo de novo, tipo, apaga aquilo, vamos começar de novo, tem que gastar todo o tempo mostrando como o Spider-Man ganhou os seus poderes, é toda a história de origem. E tipo, precisava matar o Tio Ben de novo? Mas ainda assim, esse filme fez um sucesso e teve a sua continuação. Em 2014 foi lançado o Espetacular Homem-Aranha 2
com Andrew Garfield de volta ao papel e com uma das mortes mais tristes de filmes de super-heróis de todos os tempos. A morte da Gwen Stacy. Cara, aquela cena, que cena triste. Não, please. Esse filme meio que encerrou a história com um gancho pra uma continuação. Só que daí no meio do caminho tava rolando umas negociações entre Sony, entre Marvel, e a Marvel falou: pô, você não quer colocar esse Homem-Aranha aí no meu universo compartilhado não? Eu acho que é uma boa ideia. Daí todo mundo esperava o Andrew Garfield entrar como esse Homem-Aranha, né, no universo da Marvel. Só que o que rolou foi um Homem-Aranha completamente novo no filme Capitão América Guerra Civil. Em 2016, Tom Holland assumiu o papel de Homem-Aranha. Todo mundo gostou e daí tivemos o primeiro filme do Homem-Aranha em 2017, do Tom Holland. Homem-Aranha de Volta ao Lar. Esse filme serviu para realmente colocar o Homem-Aranha em contato com outros heróis e colocar no universo da Marvel. Esse negócio aí fez muito sucesso e daí o Tom Holland ganhou seus próprios filmes de Homem-Aranha. Em 2019 tivemos o filme Homem-Aranha Longe de Casa. Claro que no meio de tudo isso, o Homem-Aranha ficava aparecendo nos filmes dos Vingadores. E já fazendo o maior sucesso, o filme 3 foi confirmado. E o inimaginável aconteceu. Trouxeram o Tobey e o Andrew pra fazerem um Homem-Aranha de novo ao lado do Tom. 3 Homens-Aranhas. I don't want to brag, but I will. I was in the Avengers. The Avengers? Yeah. That's great. Thank you. What is that? Gente, esse foi... Nossa, só de falar de novo eu já tô me arrepiando todo. Um dos maiores lançamentos de filmes de todos os tempos. Homem-Aranha Sem Volta para Casa. Esse filme é lindo. Como eu disse, muita coisa rolou até a gente chegar nesse filme com 3 Homens-Aranha. Inclusive, um filme do Homem-Aranha ganhou um Oscar. Olha só, Homem-Aranha no Aranhaverso. Esse filme aí tem um protagonista diferente, né? Não é mais o Peter Parker, é o Miles Morales. O universo do Homem-Aranha é tão grande, né, que dentro dele tem até versões diferentes do Homem-Aranha. E eu não foquei muito nisso aqui, porque senão esse vídeo ia ter 5 horas. Se bem que ele já ficou um pouco grandinho, né? E no vídeo de hoje vamos ver a evolução do Pica-Pau, desde a primeira versão até essa última que estreou no cinema hoje. E aí, galera? Que bicho é esse? De boa, eu encontrei ele na floresta. Ai, amor, o pássaro. Tá legal, eu consigo. O Pica-Pau teve sua primeira aparição em outro desenho. Isso mesmo. Ele aparece pela primeira vez no desenho do Andy Panda, lá nos anos 40. Sou eu! E quem diria, né, que o personagem que nem era o principal seria tão adorado pelos fãs? Essa primeira versão ficou conhecida como Pica-Pau Biruta, o Pica-Pau Maluco. Porque, sério, é a versão mais estranha e bizarra do Pica-Pau. Ele tinha uma cara de maluco, o cabelo vermelho jogado para trás, a barriga vermelha também, e ele tinha dentes. E agora vamos ver algumas cenas marcantes dessa versão do Pica-Pau. Eu acho que você já viu algumas. Quem aqui não lembra do policial procurando o rachador? O que tá procurando? Tô procurando rachadores. Ou aquela inesquecível frase, minha nossa, nossa, nossa. Minha nossa, nossa, nossa! Esse primeiro Pica-Pau realmente tinha um comportamento muito errado. Que formidável! Obrigado, doutor! E nesse episódio aqui, o Pica-Pau meio que admite isso. Talvez eu esteja louco. Eu vou ver um cisque. Eu vou ver o doutor. Olha esses olhos, cara. Realmente, ele era muito estranho. Mas isso não durou muito tempo. Você já se perguntou o que ele diz em todo o começo do episódio? Guess who?
traduzindo essa parada seria adivinha quem é? No caso, Pica-Pau. Cara, eu sempre assisti o desenho do Pica-Pau e ficava tentando pensar. O que ele falou? Get through, get... Agora você sabe. Agora vamos para o ano de 1900... Meu boné. Agora vamos para o ano de 1947. O Pica-Pau recebeu mudanças no seu visual e na sua personalidade também. Ele deixou de ser tão doido e maluco. Não deixou totalmente, né? Ele sempre é doido. Agora, o Pica-Pau tem o cabelo jogado para trás, a barriga branca e também ganhou luvas brancas. Essa aí foi a fase mais popular do Pica-Pau e também onde temos as cenas mais marcantes. Com o Pica-Pau eu aprendi a dividir a comida igualmente. Pra você, 1 pra mim, 2 pra você, 1, 2 pra mim, 3 pra você, 1, 2, 3 pra mim. E quem não se lembra, né, daquela cena dos barris lá e da cachoeira? Devolva meu barril, ladrão! E lá vamos nós para a próxima cena. E lá vamos nós. Esta não é. E lá vamos nós. Oh, esta também não é. E lá vamos nós. Lá vamos nós. E o Jubileu, o pássaro que gosta de pipoca? Sempre que eu faço pipoca eu lembro do Jubileu. Ei, cara, você gosta de pipoca? Você falou em pipoca. Uma curiosidade, vocês sabiam que as cores do Pica-Pau foi escolhida de modo estratégico? Assim como o Superman, o Pica-Pau também carrega as cores dos Estados Unidos: vermelho, azul e branco. Tem outra coisa muito legal também. Se vocês perceberem, em alguns episódios o Pica-Pau parece estar diferente. Isso acontecia muito porque os desenhistas mudavam e, tipo, o cara que desenhava às vezes desenhava um pouquinho mais gordinho, o Pica-Pau um pouco mais baixo. Acontecia. Enfim, e quem não lembra do Gato a Jato? Gato a jato, gato a jato. Ah, está aqui, gato a jato. O gato mais a jato do mundo diz que Felino 2409. Chamou, senhor? O gato a jato às suas ordens. Por chute. Você sabia que o Pica-Pau apareceu a primeira vez no Brasil em 1950, na TV Tupi? Mas vamos voltar às melhores cenas. E com certeza, quando alguém te engana, você já deve ter pensado isso aqui, ó. Ah, fui tapeado! Dessa vez te peguei mesmo. Durma, filhinho do coração. Agora não vou ouvir. Ei, que é isso? Durma, filhinho em código. Fui tapeado. Inclusive na internet, Pica-Pau vira meme, né? Tem vários memes do fui tapeado. Tomara que a Júlia seja muito feliz com a escolha dela. Ai, 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 você tá bem? Deixa eu explicar para todo mundo lá em casa o que tá acontecendo. Ana Paula é dublê. Ela veio aqui participar do Como Será para mostrar... Fui tapeado! E quem não tem aquele amigo isqueirinho que sempre fica provocando a briga dos outros? Foi você sim! Não fui eu, não! Foi você sim! Não fui eu! Foi você sim! Não fui eu! Foi você sim! Vai! Olha o Pica-Pau aí! É por causa dele que a gente tá brigando tanto desse jeito! E quem nunca quis trabalhar em uma indústria vital? Diga, quem escreve seu texto? Bem, eu só sei contar até 3. Então lá vão 5. Em todos estes anos nessa indústria vital, esta é a primeira vez que isso me acontece. Agora, vamos para o ano de 1999, quando o Pica-Pau recebeu uma nova temporada e algumas mudanças também. Foi completamente revisado e agora ele ficou politicamente correto, sabe? Friend Family, igual o YouTube. E o cabelo dele voltou pra trás novamente. E agora tá um desenho mais moderno e tal. Essa versão é aquele desenho que passava no SBT, que o Pica-Pau morava numa árvore, tá ligado? E a vizinha lá era a Manny Ranheta. E não podemos esquecer de vários personagens que já apareceram e marcaram esse incrível desenho. Como o Pé de Pano. Meu pagaré é um cavalo amigo que anda comigo. Eu amo a alazão, pra mim ele é como um irmão. Com ele eu não temo perigo. Ou o Zé Curubu, né? Aquele malandro que sempre quer passar a perna no Pica-Pau. Eu tenho dinheiro!
Tinha também o Zé Jacaré, aquele jacaré lá que queria devorar o Pica-Pau. Essa água tá esquentando. Banho sulfuroso, filho. E um dos melhores personagens pra mim é o Leôncio, cara. Nossa, o Pica-Pau pegava muito no pé do Leôncio. Você lembra também da Winnie, que era a namoradinha lá do Pica-Pau? Apareceu várias vezes também no desenho. Meu primeiro dia no ramo. É tão emocionante ser dona de restaurante. Bom dia! E como vai aí? Eu sou o Gil. E exatamente hoje, dia 5 de outubro de 2017, estreia o filme do Pica-Pau live action nos cinemas. Por que eu apontei pra baixo? Enfim, é no cinema. Será que esse filme vai ser bom? Esse é o Pica-Pau! Pica-Pau, o filme. Sonic é uma das melhores franquias de hoje em dia, mas ele está dentro da cultura pop desde 1991. Já faz mais de 30 anos. E desde então, a gente já viu o Ouriço Azul em vários lugares. Filmes, quadrinhos, desenhos animados, brinquedos, jogos. E hoje eu vou te mostrar a evolução do Sonic, desde a sua criação nos games, mas principalmente nas animações e nos filmes. Vamos nessa! Tem que ir mais rápido. A origem do Sonic começa em 1991, mais precisamente dia 23 de junho de 91, quando tivemos o primeiro jogo do Sonic, Sonic the Hedgehog, para o antigo Mega Drive. Acontece que na época a Sega tava com dificuldades financeiras e tal, não sabia muito bem o que fazer, mas ela queria um mascote à altura da marca, um mascote muito legal. Eles tinham na época um tal de Alex Kidd, que se parecia um pouco com o Mario. Mas esse Alex Kidd não foi muito bem não. Então o designer Naoto Oshima desenvolveu um design do que seria esse novo personagem. A Sega queria um personagem que pudesse ser desenhado facilmente por uma criança e que ele fosse muito legal para contrastar com o Mario da Nintendo. Não que o Mario não seja legal, mas ele é literalmente um encanador. Os únicos encanadores legais são do Ben 10. A cor azul do Sonic foi escolhida para combinar com a cor do logotipo da Sega. E os tênis vermelhos é uma inspiração do Michael Jackson no álbum Bad. Imagina o Sonic fazendo Moonwalker. Quando o jogo foi lançado, foi um fenômeno, criando uma real rivalidade entre Nintendo e Mega Drive. Se você quisesse jogar Mario, você tinha que ter um Nintendo. Se você quisesse jogar Sonic, você teria que ter um Mega Drive. E muita gente preferiu o Sonic, porque ele é muito maneiro. O jogo do Sonic era bem mais acelerado, cheio de adrenalina. O game design do jogo tinha em mente que a velocidade do Sonic seria medido pela habilidade do jogador. Ou seja, quanto melhor fosse a sua gameplay, mais o seu Sonic ia correr. Isso é genial. E o Sonic não esperava, ele ficava impaciente se você deixasse o controle parado. Esses detalhes fizeram o personagem se destacar muito. Se destacou tanto que até virou uma animação poucos anos depois. Só não se destacou mais do que você, que vai deixar um like agora no vídeo, né? Se você fizer isso agora, com certeza você vai ser um destaque. Voltando ao Sonic. O primeiro desenho foi As Aventuras de Sonic the Hedgehog, em 1992. Um ano depois do lançamento do jogo, já tinha o desenho animado. O desenho tinha o Sonic bem mais baixinho e rechonchudo. E o tom do desenho era bem mais cartunesco. Tipo como se fosse um Pica-Pau ou um Looney Tunes. É tudo muito colorido, muito surreal e bem infantil. O desenho teve 65 episódios e, querendo ou não, é uma das séries mais fiéis aos jogos. E foi cancelado em 1993. Por que foi cancelado, Dearo? Bom, porque eles queriam focar em um outro desenho que estava nascendo, que se chama apenas Sonic the Hedgehog. Sonic é o raio azul. Diferente do primeiro desenho, que era bem mais infantil, esse é focado numa história mais séria, com um tema bem mais sombrio. Os episódios tinham uma história contínua, que envolvia o Dr. Robotnik controlando a cidade e o Sonic tentando derrotar a tirania do vilão. Eles abordaram temas como poluição, por exemplo. Ah, é legal falar que esse desenho é a primeira vez que temos o Manolo Rey dando voz ao Sonic no Brasil. Personagem que ele continua
continua dando a voz até hoje. Tem que correr mais rápido. O Sonic também agia de uma maneira mais madura, apesar de ainda manter a sua arrogância de sempre. Alguns fãs falam que essa é a melhor série do Sonic, mas apesar disso foi cancelada em 94. E teve uma continuação espiritual nos quadrinhos, que usa o mundo criado nessa animação como referência. Agora vamos para o filme do Sonic. Não é esse filme. Eu tô falando do filme animado de 96. Foi lançado em formato OVA para o Japão e nunca veio para o Brasil. Mas Dearo, o que raios é formato OVA? OVA é a sigla para Original Video Animation, que é quando a animação não vai pra TV, vai direto pra vídeo, tipo DVD ou streaming. A animação desse filme é incrível. A movimentação dos personagens parece anime, tipo Dragon Ball. Mas a história não tem nada demais. É uma invenção maluca de que o Sonic e o Tails moram num planeta chamado Liberdade. E o Dr. Eggman cria uma Eggman Land. E tem o Knuckles, mas ele é um caçador de tesouros. Tem o Metal Sonic, mas também é diferente. É uma doideira completa. Não tem nada com nada essa ova. Mas a animação é linda, então conta pra alguma coisa. Em 1998 tivemos uma nova versão do Sonic, no desenho Sonic Underground. Nessa versão, o Sonic tem dois irmãos, a Sônia e o Maniac, e cada um tem um instrumento que usa pra combater o robô, os robôs, né, do Robotnik, e pra tocar numa banda também. Eles são multitarefas. O Sonic, por exemplo, ele toca uma guitarra. A história desse desenho, ela é muito mais profunda. Envolve uma profecia com a família do Sonic. E daí, ele e os irmãos são criados por pessoas diferentes. E os pais do Sonic perdem a casa em um incêndio. É muita coisa acontecendo para um desenho só. O Sonic é bem mais imaturo e infantil no comportamento. Mas como a história não é canônica, você pode simplesmente esquecer tudo isso. O visual do Sonic é bem parecido com as outras animações. Cabeçudo, com o corpo pequeno e com o braço mostrando a pele. Uma única diferença é que ele usa um colar com formato de guitarra. Essa série foi cancelada no mesmo ano. E só voltamos a ver o Sonic em 2003, no anime Sonic X. Esse anime segue um pouco mais a história dos games. O Sonic fica mais comprido, dá uma esticada nele. Tipo quando você entra na puberdade, aí suas pernas crescem do nada, os braços também crescem. A cabeça do Sonic continua grande, mas fica um pouco mais proporcional em relação ao corpo. E nesse anime, o Sonic também tem que lutar contra o Robotnik. Mas ele enfrenta outros vilões, como o Shadow, a Rouge. E aqui ele interage com outro mundo, que seria o mundo normal, só com humanos. Ele tem um amigo chamado Chris, e nessa animação o Sonic entra muito mais em ação. E tem os personagens clássicos, o Tails, o Knuckles, a Amy. O anime foi um sucesso, mas dividiu muitos fãs. Tem gente que gosta muito, e tem gente que odeia muito também. Esse anime teve 3 temporadas e foi encerrado em 2005. O Sonic ficou sem desenho por um longuíssimo tempo, até que em 2014 chega Sonic Boom, agora saindo das animações 2D para animação 3D, e um 3D muito bem feito. Trouxe uma mudança muito característica ao visual do Sonic. Agora, os braços do Sonic é todo azul, e ele também é mais espichado. Ele usa um lenço no pescoço e age como se fosse um adolescente, talvez até um jovem adulto. E ele tem umas faixas enroladas nos punhos e nas pernas. Mas tem coisas que não mudam, como o fato dele ter que lutar contra o Robotnik. O Tails é o seu amigo fiel, como sempre. E também temos, mais uma vez, a personalidade arrogante e confiante do Sonic, que age como líder dessa turma. Vale falar em como esse desenho é cheio de piadas que só adultos vão entender. Sei quem você é. Ótimo, porque eu aceito bem o nepotismo. E como cada episódio é uma aventura diferente, e isso abre espaço pra muita coisa maluca. Tipo o Sonic formando uma boy band com o Tails e o Knuckles.
É uma coisa doida atrás da outra. Essa série revitalizou a marca Sonic e apresentou o personagem para outras pessoas. Infelizmente, ela foi cancelada em 2017, terminando com 104 episódios. E depois de muito tempo, finalmente chegou a vez do Sonic ganhar um filme em live action. Todo mundo tava ansioso pra ver como que seria feito isso. Na época, toda adaptação que saía do videogame e ia para um filme live action dava muito ruim. Sério, nenhum filme de videogame nessa época era bom, era tudo horrível. Então sim, a galera tava com medo de ver como que esse Sonic ia ficar. E quando lançou o trailer em 2019, como será que eu posso dizer isso? Foi uma porcaria completa. Miau? Eu me assusto até hoje com o Sonic feio. Pra quem se lembra, o Sonic deveria ser essa coisa horrorosa aí. Ele era uma versão bem humana, como se fosse, sei lá, um metamorfose de um homem com um ouriço. Era muito esquisito. Parecia bem aqueles mutantes do X-Men que ficava todo deformado, sabe? Eu acho que a ideia original era fazer mais parecido com um ouriço de verdade. Mas não ficou nem parecendo nem com um ouriço e nem com uma pessoa. Só com um pesadelo horrível mesmo. Quando saiu esse trailer, foi uma chuva de dislikes e várias pessoas xingando a SEGA, tipo, nossa, que porcaria de Sonic. Virou uma piada na internet, Sonic feio. Mas, pelos deuses, alguém teve o bom senso de olhar e falar, realmente a gente errou, hein? Tá feio esse Sonic, mas pera aí que a gente vai consertar. Daí, eles desistiram de lançar esse filme em 2019 pra trabalhar um pouquinho melhor o Sonic, deixar ele menos feio. E aí, em 2020, tivemos mais um trailer. Quem tá aí? Mas agora o Sonic tá bonito, com um design bem melhor e mais parecido com o Sonic dos jogos. O CGI é bem feito e os olhos não ficaram esquisitos igual o outro Sonic. Você acredita na velocidade dele e em toda a parte de fantasia da coisa. Ao mesmo tempo que dá pra acreditar nele interagindo com os humanos. O visual é mais parecido com o Sonic de Sonic Boom, com os braços todo em azul, só que sem aquele lenço no pescoço. O Sonic do filme se porta mais como uma criança imperativa. Ele vive escondido e por isso que ele não tinha amigos. Você deve se lembrar daquela cena do jogo de beisebol, porque ela é muito triste. Eu consegui! Depois que esse filme lançou e foi um sucesso absoluto, é claro que eles iam fazer uma animação novinha em folha. Em janeiro de 2022 tivemos Sonic Prime. Você me dá sono, Eggman. Sonic Prime é uma animação que foi pra Netflix. Esse desenho teve 3 temporadas e um total de 23 episódios, que conta a história do Sonic enfrentando uma aventura no multiverso. Depois, ele e o Dr. Eggman travam uma batalha que destruiu o seu universo. Depois, o Sonic tem que viajar pra outras dimensões, onde encontra novos aliados e novos inimigos também. O visual da animação segue certinho o visual dos jogos. Às vezes até parece uma cutscene dos jogos do Sonic. O Sonic tem aqueles olhos juntos e verdes, e ele volta a ficar com os braços pelados, igual na versão original. Com a diferença que ele não fica baixinho, continua aquele visual mais espichado. E durante a aventura, os tênis e as luvas do Sonic mudam, se tornando coisas mais tecnológicas. Tirando isso, é tudo igual ao game. Os cenários, os robôs, os amigos do Sonic, até alguns ângulos de câmera lembram os jogos. É o primeiro desenho que é canônico ao mundo dos jogos. Ou seja, os eventos que acontecem em Sonic Prime afetam diretamente os jogos. Precisamente, o que acontece nessa animação se passa depois do jogo Sonic Advance 3. O que deixou muitos fãs confusos, já que tem vários momentos que contradizem a cronologia dos jogos. Mas eu achei a animação muito bem feita. Tá tão fiel aos jogos que você pode pegar um controle de videogame e fingir que tá jogando. Olá, eu sou o Sonic. Depois, ainda em 2022, tivemos o filme Sonic 2, que no geral não mudou muito o visual do Sonic comparado ao primeiro filme. Mas além de ter o CGI um pouco mais aprimorado, ele ganhou uma nova transformação, o Super Sonic.
Nessa transformação, o Sonic ele fica mega poderoso, podendo até voar. Ele ganha essa transformação ao entrar em contato com as 7 esmeraldas do caos. E além de ficar completamente dourado, ele também fica com os olhos vermelhos. E ele fica tão forte que ele consegue parar o soco do mega robô do Robotnik. Tão poderoso que ele consegue conjurar um cachorro quente do céu. É, um ouriço poderoso como o Sonic tem as suas prioridades, né? E a versão mais recente do Sonic é no filme Sonic 3, onde vemos o nosso ouriço favorito agindo de forma mais madura, sendo um líder para a equipe, mas ainda mantendo seus traços de confiança. Nesse filme, ele também se transforma no Super Sonic e ele enfrenta uma versão do Super Shadow. Essa batalha é animal, literalmente, já que os dois são ouriços, né? E essa foi a evolução do Sonic. Deu pra ver que tivemos muitas adaptações do ouriço, né? Mas o legal é que em todas as suas versões, dá pra ver que ele não perde a sua essência. Em todos os jogos, filmes, animações, quadrinhos, dá pra ver que o Sonic permanece o mesmo, mostrando que todo mundo, durante esses anos que trabalhou com o Sonic, tem um carinho enorme pelo Sonic e pelos seus amigos também, o que é muito bom para os fãs. Hulk esmaga! E realmente esmagou o meu hype pelo Hulk. Eu não sei porque todo mundo pensa assim, mas não é verdade. Eu acho que todo mundo conhece e gosta do Hulk, seja pela complexidade do personagem de ser uma criatura heróica, ou só porque gosta de ver ele esmagando tudo mesmo. E já tivemos várias adaptações dele. Teve a série dos anos 70, a do cara forte, pintado de verde, ou aquele filme de 2003 que ele parecia um bonecão de borracha. Mas com certeza o Hulk mais lembrado é o Hulk dos Vingadores, que para muitos é o Hulk ideal, inclusive para mim. Mas por que disso? Para começar, tem o tom do personagem, que tem um meio termo interessante. Ele não é a figura mais inteligente do grupo, mas ele sabe raciocinar e entender quem que é o inimigo, quem é amigo e o que ele tem que fazer. Ele salvou o Tony Stark de cair daquela altura gigantesca lá no primeiro filme, mostrando que o Hulk não é uma besta irracional. Só que também o Hulk não vai ser o cérebro do grupo. Você não vai ver esse Hulk liderando uma equipe ou fazendo um projeto científico ultra complicado. Ele tá lá pra ser a bola de demolição dos Vingadores. E se precisar esmagar alguma coisa, chama o Hulk. E se precisarem de um super cientista, chama o Bruce Banner. E aí que é legal ter essa dualidade do personagem. O Bruce Banner, ele odeia virar o Hulk. E o Hulk, ele não gosta de voltar a ser o Banner. E isso tem tanto potencial que pode gerar várias histórias interessantes. Só que aí, a dona Marvel estragou tudo a partir do Thor Ragnarok. Já dava pra ver ali que eles não estavam aproveitando tanto o personagem. Primeiro que eles adaptaram uma das maiores histórias do Hulk, que é o Planeta Hulk, no meio de um filme do Thor. Ok, eu sei que isso tem a ver com direitos de adaptação, porque o Hulk não é 100% da Marvel. A Universal, que é dona do Hulk e tal. Mas sei lá, é muito estranho isso, porque o Hulk, ele não ganha o destaque necessário, mesmo que ele seja um bom coadjuvante nesse filme. Mas Planeta Hulk é uma história do Hulk, não é do Thor. E era o momento perfeito pra ter um filme do Hulk, porque teve aquele gancho no final de Vingadores Era de Ultron, em que ele some com a nave e a Viúva Negra fica lá toda tristonha. E até aí, todo mundo tava hypado com o Hulk, principalmente depois da luta dele com o Homem de Ferro usando a Hulk Buster. Então, era a hora perfeita pra ter um filme do Hulk, mas não rolou. E aí, veio Guerra Infinita. E acontece um dos maiores absurdos de todos os tempos. O Hulk perdeu um combate mano a mano contra o Thanos, sendo que o aspecto principal do Hulk é a força. Tipo, é como se o Flash perdesse uma corrida de um personagem que não é um velocista como ele. Não faz sentido! Um soco do Hulk não é simplesmente um soco. Lembra lá no primeiro Vingadores que ele parou aquela nave que tava vindo na direção dele com apenas um soco? Isso que é um soco do Hulk. E aí, quando ele vai lutar contra o Thanos, o soco do Hulk vira tipo um soquinho
de boxeador? Ah, não, fala sério. Não precisava enfraquecer tanto o Hulk pra enaltecer o Thanos. Podia só botar que o Thanos usou outras maneiras de vencer o Hulk, não na porrada. Sei lá, o Thanos paralisando o Hulk ou algo assim. E aí, depois no filme, o Hulk fica com medo de voltar pra enfrentar o Thanos. Ó, se fosse o Hulk mesmo que esmaga e tá sempre nervoso, ele ia voltar 1000 vezes mais forte querendo se vingar do Thanos. Vai ver, é por isso que inventaram essa historinha toda aí. Pra ficar mais fácil do Thanos estalar o dedo no final. Aí depois vem uma das piores decisões ao meu ver. O Professor Hulk. Em Vingadores Ultimato, o Bruce Banner uniu a sua mente com o Hulk. E assim ele conseguiu ficar com o corpo do Hulk, só que com a mente do Bruce Banner. E isso deixou o Hulk muito sem graça. E não é sem graça de não engraçado. Ainda porque ele tem ótimas cenas de Vingadores Ultimato. Tipo ele dando um taco pro Homem-Formiga. Ou o primeiro teste de viagem no tempo que dá errado. Mas eu acho que o Hulk ficou sem graça porque ele não fede nem cheira. Ele não é o principal cérebro do grupo porque as coisas só resolvem quando o Tony Stark tá ali. E agora, ele também não é mais a força da equipe porque o Thor tá lá e ele é mais forte e o Hulk, ele não esmaga mais, cara. O Hulk deixou de esmagar. Ele também não é o líder porque tem o Capitão América. Ele não é o mais engraçado porque tem o Homem-Formiga e os Guardiões da Galáxia. Enfim, ele não é nada demais. A única coisa que ele podia fazer era usar a manopla pra reverter o estalo do Thanos. E ainda assim, tinha o Thor, né, que poderia ter feito isso, já que ele é um deus asgardiano. E ainda pra colocar a cereja nesse bolo de fezes, ainda arruinaram o braço do Hulk. E ele só foi voltar de vez na série da Mulher Hulk, que ninguém assistiu também, que só serviu pra reforçar ainda mais essa nova natureza do Hulk. Mano, tem o Hulk fazendo yoga. Não dá pra imaginar o Hulk fazendo yoga. É super estranho. Tipo, faz sentido o Hulk tá na série, só que ele chega, ajuda um pouquinho, vai embora e aparece só no final. E mostra que ele tem um filho muito feio. Sério, o filho do Hulk é muito feio. E depois disso, teve o Capitão América, Admirável Mundo Novo. Ou, pra facilitar, o Capitão América 4, que é um filme do Hulk sem o Hulk. O filme, literalmente, tem 2 vilões do Hulk. E não tem o Hulk pra bater neles. Cara, os vilões já tinham conexão com o Bruce Banner do filme de 2008. O líder praticamente ficou com aquela cabeça estranha por causa do DNA do Hulk. E o presidente Ross, que é o Hulk vermelho, ele era o ex-sogro do Bruce Banner. Oh, e o Sam Wilson não mandou um WhatsApp pro Bruce, tipo, ó, seu sogro tá grande e vermelho aqui, ó, vem dar um help. Tipo, aí o Hulk ia aparecer e esse filme ia melhorar muito. Sei lá, a Marvel tá meio doida ultimamente. E qual seria a solução pra gente ter de novo o Hulk legal? Acho que podemos começar dando um protagonismo de verdade pro Hulk. Eu não sei como que a Disney ainda não conseguiu comprar o Hulk. Tá comprando tudo a Disney e não conseguiu comprar o Hulk. Ô, dona Disney, compra lá o Hulk pra gente, vai. Mas nem precisa ser um filme solo do Hulk. Pode ser só um Vingadores desse daí da vida. Só que podia dar uma resetada no Hulk, fazer ele ser como era nos primeiros Vingadores. Um Hulk que não é burrão, mas também não é super inteligente. Voltar à forma do Hulk, daquele monstro verde gigante que esmaga. E pensar um pouquinho na participação mais dele no filme com essa dualidade, né? Do médico e do monstro. É, nesse caso, o cientista e o monstro. E se forem pensar em adaptar a história do Hulk, que tenha o Hulk de verdade. Eu acho que isso melhoraria e muito o personagem que tá precisando de histórias mais relevantes. Era disso que eu estava falando. Onde ele salva o mundo ou derrota um grande vilão por conta própria, sem ajuda de outro herói nenhum, porque ele é o Hulk e ele esmaga. Ok, é complicado isso acontecer, eu sei, mas não custa um fã sonhar, né? Vai que eles resolvem fazer justamente isso que eu tô falando. Aí, eu tenho certeza que o Hulk vai voltar a esmagar tudo. E vai voltar a ter o hype do tamanho dele. Se apenas dentro do universo cinematográfico da Marvel, o Visão já mudou muito, imagina durante toda a sua história. Eu vou te passar toda a evolução do Visão. Pegou a visão? Essa foi boa, hein? Não. Tá, vamos pro vídeo. We just don't know what to expect. Assim como a Feiticeira Escarlate, o Visão é um personagem que existe há muito tempo. Sim, o Visão é velho. Pra você ter uma noção, a sua primeira aparição foi antes da Feiticeira Escarlate. Aliás, antes da Marvel
se chamar Marvel. Foi em 1940 nas histórias de terror que a Marvel publicava antigamente, antes da era de super-heróis. E depois ele tem a sua estreia como um super-herói em 1968, na revista The Avengers 57. Mas não vamos ficar falando só de quadrinhos, né? Eu quero imagens. I'm running out of things to say. Are you ready? Vamos lá, vamos começar em 1994, olha, o ano que eu nasci, com a animação do Quarteto Fantástico. É uma participação junto com os outros personagens do Quarteto Fantástico, aliás, é o desenho do Quarteto Fantástico, mas aqui foi a primeira participação relevante dele. E é o Visão clássico, verde e amarelo, ou seja, o Visão é BR. Uhul! E logo depois, em 1999, tem o Visão no desenho The Avengers. United They Stand. United They Stand. E o visual dele está bem estilizado. Olha essas ombreiras enormes que colocaram nele. Gente, isso é muito anos 90. Em 2008, o Visão aparece em um filme animado, Os Novos Vingadores, Heróis do Amanhã. Nessa versão ele está mais envelhecido, tá com a visão mais cansada, né? De tanto ficar vigiando o mundo. Visão cansada, entendeu? É porque ele é o Visão e ele tá velho e... piadas hoje não estão funcionando, né? Enfim, depois disso o Visão volta a aparecer, só que daí em 2010, na série animada Vingadores, os super-heróis mais poderosos da Terra. Ele parece estar bem bravo nesse desenho. Eu acho que é o Visão que tem os seus poderes mais bem aproveitados, essa versão. Temos ainda uma sátira aos super-heróis da Marvel, numa série chamada Marvel Super Heroes What The? Marvel Super Heroes What The? Que durou de 2009 a 2017. Que fez uma paródia de sitcom com o Visão, antes mesmo de WandaVision. Será que eles estavam à frente do seu tempo? Temos a participação dele em Lego Marvel Super Heroes Avante Vingadores, isso em 2015, que como o próprio nome já fala, né, é uma versão de Lego da Marvel, que é bem engraçadinha. Nice shot. Naturally. E mais pra frente temos mais uma animação dos Vingadores, Avante Vingadores, que durou de 2013 a 2019. E com tanto tempo assim, né, com certeza temos que colocar uma participação do Visão. E olha, acho que esse aí é o melhor design do Visão em alguma animação. Now, I will teach you the difference between true immortality and wishful thinking. Olha que animação bonita, animação formosa, animação elegante. Bem feita! Agora vamos para as versões live action, que surgiu no segundo filme dos Vingadores, Vingadores, a Era de Ultron. E ele é interpretado pelo autor Paul Bettany. My vision. O Visão surgiu sendo criado pelo Ultron como um corpo perfeito para o Ultron, mas foi ativado pelos Vingadores. Ahá! Naquela discussão maluca que todo mundo tava brigando, tava discutindo, e chega o Thor e taca o raio, onde o Thor chega falando que teve uma visão e tudo mais. Aliás, no universo cinematográfico da Marvel, a origem do nome Visão acontece nessa hora. De tanto o Thor falar que esse era o fruto da visão dele, ele começou a ser chamado de Visão. Thor, you helped create this? I've had a vision. Aliás, não dá pra deixar de mencionar que nesse momento, enquanto todos estão se perguntando se eles podem confiar nesse tal de Visão aí, será que esse Visão é confiável? Ó, não sei, hein? Será que é? Porque afinal ele era uma criação do Ultron. E a Wanda ainda tinha falado que só tinha visto aniquilação na sua mente. I looked in your head and saw annihilation. Look again. Ele simplesmente vai lá e levanta o martelo do Thor. Só isso que ele faz, mostrando que ele é digno. So there may be no way to make you trust me, but we need to go. Tá bom. Tecnicamente ele não é um humano e blá 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 blá. Mas enfim, ele se provou que era digno. Se você tá curtindo o vídeo até agora, já clica no like e se inscreva aqui no Operação Cinema. Estamos chegando a 6 milhões. Continuando. Depois disso, o Visão vai para a guerra. Mas especificadamente para a Guerra Civil. No terceiro filme do Capitão América, que é lá de 2016. Liz, we talked about this. Yes, but the door was open, so I assumed that
E é aí que começa a aparecer o seu relacionamento com a Wanda. Spirits lifted. In my defense, I haven't actually ever eaten anything before, so... Depois disso, o Visão volta para o seu pior momento. I'll use the door. Mas no episódio 8 de WandaVision, nós vemos um pouco como o relacionamento do Visão com a Wanda se desenvolveu. E ela está lá, buscando conforto em suas séries depois que o irmão dela morre. O Visão chega, começa a conversar com ela e bum! Romance! Aí, do nada, em Vingadores Guerra Infinita, tem um monte de Vingadores querendo tirar a pedra que tá na cabeça do Visão, a Joia do Infinito. E a Wanda, nossa, coitada da Wanda, ela vê que o futuro do universo todo depende dela tirar a pedra que tá na cabeça da pessoa que ela ama, que não é uma pessoa, é um robô. E ela com muita dor no coração, tipo, meu Deus, eu vou ter que destruir a pedra que tá na sua testa. Ela vai lá e destrói. Assim também, destruindo o Visão. Essa cena, sem palavras. Triste, só triste. Só que depois ele volta à vida com uma mãozona roxa segurando seu pescoço. Ele mal teve tempo de entender o que estava acontecendo. E ele vai lá e morre de novo. Gente, o cara não teve um segundo de paz nesse filme. Então em WandaVision a gente vê um Visão meio que revivido. Porque com o final de WandaVision a gente descobre que aquele Visão da série nada mais é que uma criação da Wanda com as memórias que ela tinha do Visão. E no final da série aquela organização Espada consegue remontar o Visão original. Mas em um momento anterior a gente vê que a Wanda chega no Visão original e ela fala que não sente mais ele ali. Então quando o seu corpo é remontado, reprogramado e revivido, ele volta um pouco diferente. Aliás, muito diferente. O cara tá até branco agora. My programming directive is to destroy the Vision. Dá pra ver que não era bem o Visão original que estava ali. Quer dizer, pelo menos naqueles momentos. Porque quando o Visão criado pela Wanda faz o Visão original lembrar de suas memórias... I am Vision. Ele não fica ali com a Wanda. Ele simplesmente sai voando... sei lá pra onde. E é isso. Pra onde será que ele foi? Será que sem a Pedra do Infinito ele é mais Ultron do que Visão? Só assistir nos próximos lançamentos da Marvel pra saber. Mas e aí, qual é a sua versão preferida do Visão? Comenta aqui. E qual outro personagem você gostaria que eu fizesse a evolução aqui no canal? Comenta aqui embaixo também. Então é isso, eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e tchau!